Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente retomar os nossos estudos e para a gente se aproximar um pouco mais aí na nossa rotina, né, de trabalho e com relação ao material disponibilizado pela Secretaria de Estado. Então, essa aula de hoje é para os alunos do terceiro ano, a gente está na quarta semana. Nessa quarta semana, a gente fala sobre os contratualistas, que são Thomas Hobbes e John Locke, mas ele traz também o Nicolau Maquiavel para falar um pouco sobre Estado. Então, o tema de fundo aí é política, tá? Então, quando a gente vai falar desses autores, a gente está falando da estrutura política do Estado. Então, queria em primeiro lugar dizer para vocês que eu tô com saudade. Continuem se cuidando, né? Continuem cuidando da família de vocês. Rapidinho a gente vai poder voltar. Deus nos abençoe nisso, né? E que vocês continuem criando, né, uma rotina de estudo para não perder o foco, para não perder a vontade, o objetivo, tá? É importante a gente ter essa determinação. Eu falo em sala de aula, né, que eu entro para dentro do meu quarto, fecho a porta, falo em voz alta, converso comigo mesma, né? Cada um tem uma maneira de aprender, então a gente precisa descobrir essa maneira e colocar essa maneira em prática, pedindo aos demais. Eu sei que às vezes dentro de casa não tem, né, um lugar reservado, mas assim, que naquele momento, seja uma hora, meia hora, a gente estabeleça ali um limite com as pessoas que estão dentro de casa para tentar se concentrar para estudar. Isso é importante. E aí a gente vai, quando a gente puder e quando for possível, a gente vai estar junto de novo, tá? Façam as atividades, mandem as atividades, não acumulem, né? Porque depois isso vai ser cobrado lá na frente de vocês, ok? Então, um forte abraço para vocês. Estou com saudade da sala de aula e recebam aí o meu carinho. Então, vamos lá para nossa aula. Então, a gente vai falar dos contratualistas. Eu costumo dizer que, assim, para a gente entender por que esse nome contratualista, é bom a gente fazer uma analogia. A gente está falando que o Estado é um contrato social. O que isso significa? Significa que esses autores trataram o Estado dessa maneira. Mas por quê? É como se a gente dissesse o seguinte: quando uma pessoa abre uma empresa, né, privada, um supermercado, uma loja de roupa, ela tem um documento que chama contrato social. Nesse contrato social, ela estabelece quem são as pessoas que são donas daquele espaço, como que aquilo vai funcionar, né? Qual que é o capital, o dinheiro investido, né, naquele estabelecimento, quais são as regras, o que vai ser produzido ali, né? Como que vai dar essa mercadoria, como que vai ser a produção dessa mercadoria, em que ramo que vai atuar. Ou seja, estabelece ali os limites, né, dessa empresa. O contrato social, nesse caso específico da política, também é assim, estabelece os limites do Estado, né? De que forma que o Estado se relaciona com os seus cidadãos, ou com seus súditos, ou com os seus governados. Aí cada autor está num tempo histórico, né? Se a gente pegar Nicolau Maquiavel e pegar o Thomas Hobbes, eles estão falando de monarquias, de um tempo onde o Estado era o rei, né? O Estado, o rei era soberano, detentor de todo o poder, né? Não existia cidadania, nem cidadãos, né? Existiam pessoas que estavam ali submetidas ao rei, ao mando do rei, à sua autoridade, tá? Então esses autores, eles estão ali nesse recorte histórico. O John Locke, não. O John Locke vai estar num tempo histórico que é a passagem da monarquia para a república. Ele é considerado pai do liberalismo. A gente vai ver mais para frente o que isso significa. Então, ele está avançando aí no tempo, tá? Então, nosso recorte é mais adiante. Então, quando a gente fala de Nicolau Maquiavel, para quem conhece a história, vai logo lembrar da famosa frase dele: os fins justificam os meios. Tá? Essa é uma frase dele bem famosa, e a gente costuma dizer que todo político tem Nicolau Maquiavel como leitura de cabeceira, porque parece que assim, na obra dele ele dá dicas daquilo, de como não fazer política. Mas na verdade é porque ele é um teórico do Estado. Ele estuda o Estado. Ele vai pegar o Estado por dentro, né? Ele é como se ele abrisse
e falasse assim, olha, funciona assim, assim, assim. Não que isso deveria se perpetuar ao longo da vida, né? Mas ele tem essa visão de dentro, de como que acontece, como que o Estado funciona, como que o rei deveria agir, né, para que a monarquia se perpetuasse, permanecesse. Outro item importante que lembrar que na monarquia o rei ele é vitalício, né? O reinado ele passa de família para família, é hereditário, né? Na república não, a gente pode ter eleições diretas ou indiretas, mas não é vitalício, é por um tempo determinado. A monarquia é completamente diferente, né? A gente tem um rei e aí depois que ele morre é que passa para outra pessoa, e normalmente para o filho mais velho, tá? Então é importante a gente também lembrar disso. Então, o Nicolau Maquiavel, ele era um apaixonado pela política, né? E tinha inclusive ambições políticas de ocupar cargos elevados, mas como ele não era nobre, né, não poderia, através da hereditariedade, ocupar, ele acabou assumindo cargos importantes de assessoria dentro desses espaços onde ele estava, né, dentro das monarquias. Então, ele é considerado um autor que estuda o Estado. É dele um grande pensamento que ele, como ele fala, né, os fins justificam os meios. Qual que é o conceito que está debaixo disso, né? Ele fala que a razão humana é sempre uma razão utilitarista, uma razão que visa um interesse, né? Então toda a ação ela é calculada, ela é pensada, estrategicamente pensada. Então ele vai falar, ele vai inclusive escrever o Príncipe, que aí ele vai estudar os principados, ele vai dizer como que cada reino funcionou, né? Uma das obras mais importantes dele, mais lidas. E aí ele vai dizendo, né? Ele vai falar assim, olha, o príncipe, ele governa com a virtude, deve governar com a virtude e a espada. O que ele queria dizer com isso? Que o príncipe, ele precisava ter força, e aí força mesmo, força física, de coerção, um exército forte, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha que ter sabedoria para lidar com esse povo. O príncipe não podia ser só amado ou só odiado. Ele tinha que estar no meio disso, porque se ele fosse odiado, poderia surgir ali uma guerra, né? Então, e isso sim surgir contra o seu reino. Ele não poderia ser amado demais, porque se o príncipe é amado demais, ele pode parecer fraco, frágil, né? Ele não poderia confiar plenamente nos seus súditos, né? E aí ele tinha algumas divisões, inclusive, dentro, os barões do café, ou os barões, né? Na verdade, não os barões do café, mas os barões, ele era como se fosse uma classe média hoje econômica. Naquela época eram aqueles que detinham de fato ali a economia, e ele tinha que ter ali uma relação mais próxima para que também eles não cooptassem o povo para agir contra o rei. Então o Maquiavel ele vai desenvolvendo essa teoria sobre o Estado e vai mostrando como que a política funciona, né? O rei ele tinha que punir publicamente aqueles que fugiam, né, das regras estabelecidas ou descumpriam as regras, para que aquilo servisse de exemplo para os demais, né? Lembrando que quando você tem uma monarquia, você abre mão da sua liberdade em favor desse rei para que ele proteja a vida. A única coisa que você tem, na verdade, que na verdade nem é seu, que é a vida, porque em tempos de guerra você acaba, inclusive, perdendo, né? Se o seu reino perde, então você passa a se submeter a esse novo rei. Então, ainda dentro desse estudo do Maquiavel, ele vai apontar ali as consequências da guerra, né? Então, quando um príncipe ele vencia a guerra, ele precisava entender que o povo que tinha perdido tinha uma outra cultura, uma outra maneira de ser, então ele não poderia, inclusive, povos novos que ele vai chamar, né? Vai dizer que, assim, que são mais difíceis de serem domados, de serem dominados, então precisava ter uma atenção maior sobre isso, né?
E a questão da guerra precisava, então, ter um olhar, né, para dentro da estratégia de controle. Então, os mecanismos de coerção, eles passavam pela força física, né? Passavam pela força que era o rei. Tem até a imagem, né, do leão e da raposa, né? O leão é a figura forte, né? A figura de domínio, e a raposa é a figura esperta, né? Que não tem a força física, mas está ali, a espreita. Então, se a gente trouxer isso para os dias de hoje, a gente vai conseguir colocar isso muito facilmente, né? A gente sabe que na nossa política tem o famoso clientelismo, né? Que é aquele favor que você pede, mas que não tem como pagar, né? A compra de votos, ou então os acordos com as empresas privadas para poder a fazerem doações para as campanhas políticas, né? A gente sabe que o governo muitas vezes age em cima da questão da coerção, da segurança. Então, vocês vão ver vários elementos. O Nicolau Maquiavel, ele é importante por isso, porque ele faz a gente perceber, ele é tão atual, ele faz a gente perceber essas minúcias, né? Esses subterfúgios que os políticos usam para dominar e para impor a sua maneira, o seu poder. No fundo, é sempre uma disputa de poder, né? Eu preciso estabelecer maneiras de permanecer no poder. Então, nesse meio, a gente tem então o Thomas Hobbes, que é um autor que que é o primeiro contratualista, na verdade, e ele vai estudar essa forma de contrato social dentro da monarquia. Então ele vai falar assim: o homem no seu estado de natureza, ele é mau. O homem no seu estado de natureza, ele quer vencer, quer dominar. Então, em função disso, para que a gente não viva em guerra, então é preciso estabelecer um contrato social. Tá, gente, quando tiver algum barulhinho assim, você sabe, né? A gente tá gravando dentro de casa, né? Então a porta abre, um barulho aqui, então leva isso em consideração, tá? Então, o Thomas Hobbes, ele vai falar: o homem é lobo do próprio homem. E como ele é lobo do próprio homem, ele pode matar, né? Para que a gente, então, não viva em plena guerra, em constante guerra, precisa estabelecer um contrato social. Então, eu vou abrir mão da minha liberdade em favor do soberano para que a paz permaneça, tá? Então, eu abro mão, eu não sou dona da minha própria vida. O soberano é dono da vida. Então, o estabelecimento aí, ele aliás, a relação aí, ela é de total submissão, tá? Então, ele vai falar assim: olha, é preciso, né, que a gente entenda que é importante ter um poder forte, central, que conduza, então, para a harmonia, tá? Então, o Thomas Hobbes, ele é um contratualista favorável à monarquia, favorável à concentração de poder na mão de um único homem. É importante a gente ter essa ideia. Inclusive, ele vai falar assim: o rei, ele governa entre o medo e a esperança. É preciso estabelecer o medo, é preciso estabelecer um certo terror aí para que as pessoas entendam que há um perigo se você fugir a uma regra. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser um povo que tem esperança, né? Porque também, se a gente desacreditar completamente